Olá, bom dia. Quanto tempo que a gente não vê os irmãos devido a esse afastamento aí por conta do corona. Para nós é uma alegria podermos estarmos aqui. Pena não podemos estar tão juntos. Alguns irmãos a gente não tem tido contato. Mas graças a Deus as informações que têm chegado até nós é que os irmãos estão passando por esse período e Deus tem abençoado e tem nos livrado. Mesmo aqueles que têm ficado enfermos, Deus tem trago a cura. Então vamos nos colocar diante de Deus nesse momento, vamos falar com Ele para iniciarmos o nosso estudo. Oremos. Amado Deus, Pai, te louvamos, te exaltamos, a Ti te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Senhor. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, aqueles a qual nós amamos, ó Deus, nossos parentes, nossos filhos, Senhor, esposas, maridos, ó Deus. Ó Senhor, guarda-nos sempre na Tua presença, Senhor, não permita que essa enfermidade, Senhor, ela chegue até nós para a morte, Senhor, mas tão somente para glorificar e honrar o Teu santo nome, Senhor. Fica conosco, abençoe as nossas vidas, ó Deus, e nos dá, Senhor, um esclarecimento da Tua palavra neste dia, Senhor. Guarda-nos sempre na Tua presença, é o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Na manhã de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas coisas que têm acontecendo e buscar um pouquinho também dentro da palavra uma reflexão. Hoje nós vivemos num regime de afastamento, de isolamento, onde não podemos estarmos juntos cultuando a Deus na casa do Senhor. Isso é um ponto que tem me preocupado. Porque, querendo ou não querendo, nós temos aqueles irmãos que são mais firmes na casa do Senhor e temos aqueles irmãos que dependem muito, às vezes, de um aconselhamento, de estarmos juntos, de estarmos conversando, estarmos orando juntos. Isso tem me preocupado, porque esse afastamento ele pode fazer com que nós, povos de Deus, venhamos a nos afastar do que é bom, daquilo que o Senhor tem nos orientado. E com base nisso, nós vamos fazer um pouquinho a leitura da Palavra de Deus. E mediante o decorrer da Palavra, a gente vai dando alguns pontos de vista. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para que nós venhamos lá no livro de Juízes, no Velho Testamento, no capítulo 3, versículo 7. O livro de Juízes foi logo após a morte de Josué, O povo veio fazendo as suas conquistas com Deus, e logo em seguida a morte de Josué, então não houve mais ninguém que ficasse à frente do povo de Deus, que fosse liderança para que conduzisse o povo dentro dos caminhos do Senhor. Então logo em seguida veio o registro no livro de Juízes. E nos fala assim a palavra do Senhor. Juízes 3, versículos do 7 ao 14. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e aos postes ídolos. Então a ira do Senhor se encheu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Otoniel, filho de Quenaz, que era irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel, filho de Quenaz, faleceu. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderando-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel viram a Eglon, rei dos Moabitas, serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos.
A gente vê aqui que quando o povo ele ficou sem uma liderança, quando o povo ficou sem uma orientação mais próxima, não que não tivesse, porque tinha lá os sacerdotes que faziam os sacrifícios no meio do povo, tinha, né, os levitas no meio do povo, mas não tinha quem estivesse à frente, ou quem conduzia o povo. E quando a Bíblia fala que o povo fizeram o que era mal perante o Senhor, é porque eles começaram a se afastar dos caminhos de Deus, né? Começaram a introduzir no meio das suas culturas outras culturas, né? E não era nada que vinha de forma grosseira, ela vinha, né, como dizia aí a minha mãe no passado, né, os antigos, vinham comendo mingau pela beirada. E a nossa preocupação nos dias de hoje é justamente essa, a gente vê a igreja não podendo abrir as portas, né? Podemos dizer que 99% das igrejas estão com as portas abertas, uma ou outra que tem ainda feito uns cultos com o povo fazendo uma certa distância, mas conforme a orientação dos governos, a igreja se mantém de portas fechadas. Isso é muito perigoso para nós, né, povo de Deus, porque a gente vai se acostumar com coisas, ou vai começar a introduzir na nossa vida coisas que não é bom perante o Senhor. Nossos filhos que não vão estar na escola dominical, né, não vão poder estar num culto à noite, numa reunião de oração, numa quinta-feira do Gol. E isso já estava introduzido nas nossas vidas. E a gente foi deixando de fazer. E mesmo que a gente faça, a gente se reúne por Skype, por sistemas de internet, computador, né, tecnologia, mas mesmo assim a gente peca, a gente erra, porque a gente não consegue fazer isso como a gente faria se tivesse uma vida normal indo à igreja, né? E não, como diz a palavra, né, que a brasa ela não pode ficar longe do braseiro. Então a igreja, os membros não podem ficar longe do Senhor. E aonde é a minha preocupação nisso tudo? É que nós não deixemos de buscar a Deus, mesmo distante, não deixamos de nos permanecer diante do Senhor. Aqui no livro de Juízes, esses fatos vão acontecer 5 ou 6 vezes. O povo de Deus ele vai se aproximando de Deus, alguém se levanta, traz o povo de volta para os caminhos do Senhor. Enquanto essa pessoa permanece viva, o povo segue ao Senhor, e logo em seguida essa pessoa falece, vem a falecer, não tendo mais ninguém, o povo volta a se separar, a se afastar da presença do Senhor, volta a fazer o que era mal perante o Senhor. O livro de Juízes, capítulo 4:1, ele fala assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eudes. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, Cícera, e era comandante de seu exército, o qual então habitava em Arosete, Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia durantemente os filhos de Israel. Aí Deus levanta Débora, mais uma que se levanta diante de Deus e é usada por Deus e consegue livrar o povo de Deus mais uma vez. Enquanto permanece viva, Deus permanece com o povo permanece diante de Deus. Só que a história volta a se repetir de novo, mais uma vez, né? O capítulo 5 é o cântico de Débora, mas no capítulo 6 de Juízes, a história volta a se repetir. Mais uma vez, a palavra diz: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por 7 anos. E durante 7 anos o povo viveu por escravidão. Hoje nós estamos afastados,
Eram 15 dias, era uma semana, 15 dias, um mês, sei lá quanto de tempo a gente já está afastado aí. Uns 2 meses, acho que a gente não tem, né? Uns 2 meses e meio, que nós não estamos indo à casa do Senhor. E nós não podemos nos afastar do Senhor. Lá em Juízes 6, no decorrer do livro, Deus levanta Gideão para mais uma vez libertar o povo que estava sendo oprimido por algum outro reinado. E só que dessa vez Deus fez diferente, né? Deus ele usou simplesmente 300 homens. E se nós formos ler aqui, Deus vai falando a Gideão, ele estava com mais de quase 30 mil homens sob o seu comando, mas Deus só levou 300. E por que Deus fez isso? Para que fosse um marco no povo de Deus, no povo de Israel, para que eles não dissessem: a nossa forte mão nos livrou, né? Se julgassem pelo poderio do seu exército. Mas não foi. Então Deus usou somente 300 homens e conseguiu libertar o povo de Israel mais uma vez da escravidão. Só que após a libertação do povo, Gideão não quis julgar o povo de Israel, ou seja, não quis ser um juiz que estivesse no comando do povo de Israel. Mas enquanto Gideão se permaneceu vivo, o povo de Deus permaneceu nos caminhos do Senhor. Quando Gideão morreu, mais uma vez o povo de Deus fez o que era mal perante o Senhor. E a história foi se repetindo por diversas vezes, meus queridos. E o que tem me preocupado, o que tem trago para mim nesses dias difíceis, são que o momento que nós estamos passando, eu creio que sobre a vontade de Deus, porque Deus permitiu, Deus assim fez. A palavra de Deus nos fala que Deus não permite nada, que aconteça nada que se não for da sua vontade ou do seu querer. Então Deus permite, né, permitiu que isso aconteça. Eu confesso aos irmãos que a situação pela doença não me preocupa, porque a palavra de Deus fala que tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus, quer seja uma doença para a morte ou quer não, quer seja para a vida ou para a glorificação do nosso Deus. Mas o que me preocupa é as estratégias que o inimigo tem tomado em cima dela. Assim como o povo de Israel foi minado e se afastou dos caminhos de Deus, claro que lá na frente já existia um propósito. Minha preocupação hoje é nós não estarmos preocupados com a obra do Senhor. A casa de Deus, né? Nossa igreja, que depende financeiramente dos irmãos para continuar ali pagando as suas contas, o salário do pastor, a sobrevivência dos irmãos que lá trabalham, como a Néia, a Patrícia. Então isso nos preocupa. Então dentro da palavra a gente sabe que se a gente for olhar dentro das Escrituras, o último, né, o verdadeiro libertador do povo de Deus foi Jesus, né? No decorrer da história, Jesus foi o último enviado e o único que realmente libertou o povo. Até que quando ele veio, o povo achava que seria mais um que iria guerrear e vencer o exército inimigo, mas ele falou que a batalha dele não era essa, a batalha dele era espiritual e era única, né? Seria uma batalha só e seria única, e essa batalha nos traria a vida eterna. Isso tem assim, essa situação que nós temos passado. Alguns irmãos de repente estão sem algum tipo de renda por conta do seu tipo de trabalho, uns perderam empregos. Tivemos aí alguns irmãos que ficaram desempregados porque a economia não está suportando tanto tempo de afastamento. Mas eu confesso que a minha maior preocupação é com a nossa vida espiritual, para que a gente não venha fazer como o povo de Deus, né, Israel de Deus fez,
Por mais que eles caminhassem os caminhos do Senhor, ficava sobre ali os caminhos do Senhor, mas quando eles passavam por um momento de afastamento da presença de Deus, eles eram levados ao cativo. Trazendo para os dias de hoje, o cativo para nós, pelo menos eu entendo assim, é não estar na presença de Deus. O cativo para nós é não estar na casa do Senhor. Pode ter o melhor emprego, pode ter a melhor casa, melhor moradia, melhor local de estar. Meus queridos, se não estiver na presença do Senhor, está em cativo. Está prisioneiro, aguardando a chegada da sentença para a morte. Não estar na presença de Deus, para mim, é isso que significa. Hoje nós estamos aqui em casa, como há 2 ou 3 meses temos ficado aqui em casa, só nós, só a família, mas nunca nos apartamos da palavra, nunca nos apartamos de estar lendo a Bíblia. Eu não sou muito de ficar mandando zap ou ficar ligando, perguntando para os irmãos como estão. Até no meu trabalho eu não sou assim, até nos meus irmãos. Se alguma vez eu ligar, se alguma hora eu ligar para alguém, vocês podem ter certeza, porque a Elaine está me cobrando para que eu ligue, porque ela que faz me cobra muito isso, até com relação aos meus irmãos. Mas, meus queridos, pode até, como diria minha sogra, chover canivete, mas não podemos nos afastar dos caminhos do Senhor. A palavra, a Bíblia, ela está aqui, ela nos serve como respaldo, ela nos dá base para dizermos o quanto e o que devemos fazer para estar suportando todo esse jugo que o mundo tem colocado, mas saímos vitoriosos, porque Cristo morreu por nós. Vão se levantar muitos aí, falando N coisas. O que nós temos que fazer é confiar em Deus. O que nós temos que fazer é estar na presença de Deus. O exemplo que nós temos no livro de Juízes, os exemplos bons das pessoas que conduziram o povo para a adoração, mas também tem aqueles exemplos que eles foram levados a cativo porque não se permaneceram na presença de Deus. Então, um exemplo bom, vamos permanecer na presença de Deus. Vamos buscar a Deus. Vamos confiar em Deus. Eu sei que para muitos não é fácil dizer, mas olhar para o lado, dizer vamos confiar em Deus e olhar para o lado e está faltando comida para os filhos ou alguma conta em atraso. Eu sei que é difícil, não é fácil. Davi, quando foi levantado para ser rei de Israel, ele não foi logo o rei. Saul perseguiu, ele passou fome, ele viveu em cavernas, ele teve que ficar se escondendo, ele teve que se fingir de louco para sobreviver. Ele não foi logo da unção de Deus para a ordenação rei. Ele teve um trajeto para cumprir isso. E muitas das vezes nós também precisamos passar por alguns trajetos para nós sermos preparados, para nós estarmos prontos para quando Deus nos chamar e nós podemos ouvir dele em alto e bom som: vinde benditos do meu Pai, pois eu vos tenho preparado uma mansão celestial. Para que nós não fiquemos perdidos, para que nós não fiquemos aqui dando desculpas ou botando jugo em cima do Covid-19, que se não estamos fazendo isso ou aquilo, é por conta do vírus. Nós possamos realmente nos apegar a Deus, nos apegar à palavra de Deus, não pela necessidade do Covid, não pela necessidade da doença, ou por medo da doença, ou por medo de ou contrair a doença, ou alguém muito próximo, querido, amado, venha se contrair. Se Deus achar que provém algum de nós pegarmos, como pastor, já Vanderlei se encontra-se agora em quarentena, então
É Deus que manda, meus queridos. A gente não tem que temer. A gente tem que ser prudente. A gente tem que seguir as orientações. Mas não temer. Não se afastar diante de Deus por causa do medo ou por causa da situação que nós passamos. É estarmos firmes, prontos, estarmos ali dispostos, sempre estarmos orando, intercedendo diante de Deus. Não vamos nos esconder, mas de uma forma se afastar dos caminhos do Senhor. Mas nós temos que estarmos sempre presentes, mesmo distante. É uma palavra meio que se contradiz, né? Mas como assim presente? É estarmos presentes de Deus, diante de Deus, distante da sua casa, mas ajudando ainda a igreja naquilo que ela necessita, ajudando o pastor e sua família no que eles precisam, ajudando os irmãos que dependem da nossa igreja, né? Como a Patrícia, como a Néia, que são funcionários da nossa igreja, ajudando aqueles irmãos que a gente todo mês tem auxiliado com alguns alimentos, nós que eu digo, a nossa junta, nosso conselho. Então, estarmos na presença de Deus. Por mais que você se sinta isolado, lembre-se, se Jesus morreu na cruz do Calvário, foi por você, foi para você. Então, ali ele já cumpriu essa tarefa. Então, não tema a situação. Seja uma pessoa prudente, cumpra o que realmente há necessidade de ser. Pessoas que estão trabalhando, tendo que ir para os seus trabalhos, tomem as medidas necessárias, sigam as regras, vamos dizer assim, né, conforme foi determinado, mas não se afastem da presença de Deus. Não tenham medo, não saiam de casa com medo, não tenham pânico, porque Deus é Deus. É Ele que controla tudo. E a partir do momento que nós acharmos que não está na mão dele o controle, meus queridos, não faz nem sentido estarmos aqui. Deus é o nosso Senhor, está na mão dele, Ele controla. E Ele aqui, o povo de Israel aqui, dentro do livro de Juízes, a gente percebe que 5 ou 6 vezes Deus relata, e fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Mas Deus mandou um lá para ir, não, vai lá, intercede e livra o meu povo, porque ele voltou a clamar por mim. Então o coração de Deus não é igual ao nosso de homem. O coração de Deus não julga como nós julgamos. Os olhos de Deus não vê como nós vemos. Mas uma coisa é certa, Ele tem preparado para nós algo muito especial. Por isso, meus queridos, não deixem se desfalecer a face diante de Deus. Continue seguindo o Senhor, continue nos caminhos do Senhor, continue lendo a palavra, continue estudando, continue participando daquilo que você pode dentro das suas condições nos trabalhos da igreja, mas não deixe apagar a luz do Senhor que vive dentro de ti. Não deixe que o Espírito Santo que está dentro de ti venha fazer morada em outro lugar, porque Ele é seu, esse que está contigo é seu. O Senhor de Deus foi preço de sangue na cruz do Calvário. Não deixe, continue na presença do Senhor. Não deixe que seus filhos comecem a preencher os seus dias com outras coisas. Preencham com aquilo que compete às coisas de Deus, para que quando eles cresçam não venham se desviar da casa do Senhor. Não vamos deixar esse momento de separação nos separar do Senhor. O momento é justamente o contrário, é de clamarmos, é de nos colocarmos aos pés de Deus, é estarmos ajoelhados perante o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Não existe homem nenhum na face da terra que faz o que Deus faz. Então a nossa esperança é no Senhor. Vai levantar alguém que vai desenvolver a vacina? Vai, porque Deus quis. Vai levantar alguém que vai, de repente, resolver essa situação? Vai, mas é porque Deus quis. Não é porque o homem foi capaz, é porque Deus ungiu a Gideão, Deus ungiu a Otoniel, Deus ungiu aqueles a qual Ele separou para trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor. E nós não podemos nos afastar dos caminhos do Senhor. Quem é esse que Ele vai se levantar? Jesus, Ele já levantou. Jesus já fez o papel dele. Compete a nós agora fazermos os nossos. É estarmos sempre na presença do Senhor. E cremos sempre que Ele é o nosso Salvador.
É Ele a nossa esperança, é Ele a nossa confiança, é Ele a certeza da nossa vitória. E não venhamos temer a ninguém, somente a Deus. Vamos confiar em Deus, meus irmãos. Vamos confiar em Deus e nos permanecer unidos. E se você tem alguém próximo a você da igreja, que você sente que está um pouco afastado, ligue, converse, né? Esteja o mais próximo que você puder dessa pessoa, mas não deixe ela enfraquecer. Mantenha ela firme na fé, porque em breve estaremos todos juntos, louvando e glorificando o nosso Deus. Não nas suas casas, mas lá, na nossa igreja, no nosso templo, lá louvando e glorificando o nosso Deus. Todos os irmãos juntos, unidos em confraternização lá, na nossa casa. Pode demorar um pouco mais, mas nós iremos. Então, meus queridos, permaneçam firmes, assim como muitos que se levantaram e permaneceu firme nos caminhos do Senhor. Nós também podemos nos permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Não vamos deixar que essa situação venha nos levar para longe da casa de Deus, mas pelo contrário, venha nos aproximar cada vez mais do nosso Salvador, do nosso Criador. Amém, meus queridos? Que Deus possa estar nos abençoando. Vamos estar orando. Obrigado a Deus por mais este dia, por esta manhã. Ó Deus, Tu possa estar nos abençoando, derramando sobre nós a Tua graça, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, ela seja simplesmente o suficiente para preencher os nossos espíritos, Senhor. Que possamos, ó Deus, entender que somente em Ti, ó Deus, há solução. Somente em Ti, ó Deus, há a cura, ó Deus. E que nada, Senhor, nada, mas nem mesmo uma folha seca cai, se não houver o Teu consentimento, Senhor. Pois a Tua palavra nos fala, e o Senhor não é o filho de homem para que minta, para que não cumpra aquilo que o Senhor promete. Que o Senhor ama todos aqueles, Senhor, que o Senhor tem em Tuas mãos, Senhor, e tudo provém para o nosso bem. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Derrama e abençoa a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os lares de nossos irmãos em Cristo Jesus. É o que nós choramos hoje para todos sempre. Amém e amém. Tchau, meus irmãos. Olá, bom dia! Mais um domingo nós estamos aqui reunidos para mais uma EBD. E como sempre eu falo, eu tô morrendo de saudade de vocês, né? Então assim, vamos continuar fazendo as nossas aulas online até a gente poder voltar para estar todo mundo juntinho. Bom, hoje a gente vai falar sobre como ser luz do mundo, né? Jesus chamou pra gente ser luz do mundo. E antes da gente falar, a gente vai orar, tá bom? Mas o nosso texto, para vocês já irem procurando aí, está em Mateus 5, 14, a parte A e 16. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por estarmos aqui mais um domingo reunidos. Pai, cuide da nossa família, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos avós, cuide da nossa igreja, nos dê livramento e continue nos guardando. E nós lhe agradecemos pela sua presença em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. E aí, já acharam? Vamos ler a palavra do Senhor? O texto de Mateus 5, 14, parte A e 16 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeçam vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então aqui no texto, Jesus ele fala para a gente ser luz do mundo, né? Se a gente for luz do mundo, a gente vai glorificar o nosso Pai, e isso agrada a Deus. E como a gente vai ser luz do mundo? Então, eu vou ilustrar conforme a lâmpada, né? Quando está escuro, o que a gente faz? A gente procura e acende a luz, né? Então, vamos lá? A primeira lâmpada que a gente tem é a lâmpada escura, apagada, né? Como eu falei, eu tenho medo de escuro. Então, a lâmpada apagada, ela está apagada, ela está distante de Deus, ela está lá na escuridão, né? E ela está afastada. Então,
Não é legal a gente estar na escuridão, né? Porque a gente fica, às vezes, com medo, a gente não sabe por onde andar, onde pisar, se a gente vai tropeçar, bater em alguma coisa. Então, não é legal ficar no escuro, não é bom ser uma lâmpada apagada. A lâmpada, que ela tá fraquinha, ela tá querendo acender, ela não tem uma força ainda, né? Então ela tá opaca, fraca. Então isso, falta energia, falta vigor, e isso é a falta do Espírito Santo. Ela tá caminhando, mas ela tá tentando ainda assim devagarzinho conseguir. Então ela tá assim fraquinha, a gente tem que ajudar ela, né? A lâmpada sujinha, ela tá até acesa. Só que ela tá cheia de manchinha sujinha. E o que é essa manchinha? É o pecado, né? É o pecado quando a gente briga, quando a gente não fala com o outro, né? Quando a gente fica de mal, quando a gente desobedece, né? Quando a gente fala palavras que não é para falar. Então a gente fica sujinho, que é o pecado que dá essas manchinhas. Então a gente tem que se limpar. Quem é que limpa o pecado? Vocês sabem, né? Que foi a aula do sabão. É Jesus. E Jesus nos chama para a gente ser luz do mundo. Então é a lâmpada acesa. Olha que ela irradia luz. Ela ilumina. Como eu falei, quando a gente está no escuro, acende a luz, a gente consegue ver tudo. A gente enxerga o caminho, né? De dia a gente enxerga muito melhor as coisas do que de noite. Né? Imagina a gente estar numa estrada. De dia a gente enxerga tudo. E de noite? Com tudo apagado. Igual a primeira lâmpada. A gente não consegue enxergar. Então, a gente tem que ser luz do mundo. Foi para isso que Jesus nos chamou. Né? E a gente sendo luz, a gente resplandecendo a luz do Senhor, a gente vai brilhar. E esse brilho é de Jesus. Né? Que a gente vai resplandecer o nosso Pai. Então a gente tem que ser obediente. A claridade ajuda a gente a andar no caminho, né? Pra gente não ir pra esquerda, nem pra direita, se manter no caminho. Então que a gente seja uma luz assim, ó, bonita, repleta de luz, repleta de brilho, para resplandecer o amor de Jesus na nossa vida. Então, essa foi a história de hoje, tá? Que está baseado no texto bíblico que a gente leu de Mateus 5, 14, parte A e 16. Que a gente seja a luz do mundo, como Jesus nos ensinou. Vamos orar para terminar? Senhor, muito obrigada por mais uma aula, por o Senhor estar conosco, nos mostrando o caminho, que nós sejamos obedientes, que nós sejamos luz do mundo, para refletir a sua luz em nós, Senhor. É o que eu lhe peço, que continue guardando a nossa casa, a nossa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Beijo, até semana que vem. Tomara que a Tia Lili esteja conosco, porque a Tia Lili gosta de cantar e eu conto a história. Tchau!